saudações cordiais alfa-sirianas a todos e todas. Sejam muito bem-vindos à nossa Casa Real Sagrada. Eu sou Rui Mendes, médico animósico, e o tema da nossa videopalestra de hoje é polêmico e também é interessante como sempre. Vamos falar sobre homossexualidade e a lei da reencarnação. Do ponto de vista da nossa medicina e Casa Real Sagrada e grupo de sábios, é possível que um dos maiores motivos que acaba convencendo as almas de nosso planeta a encarnarem e reencarnarem por vezes de forma sucessiva em corpos físicos é a homossexualidade. E como existe uma grande epidemia, principalmente no mundo ocidental, seja para com a homossexualidade ou a transexualidade, uma normalização de tudo isso, resolvemos fazer a videopalestra de hoje justamente para que os nossos espectadores tenham um melhor nível de compreensão e consciência a respeito do que realmente está acontecendo. Então não se pode falar em homossexualidade, não se pode falar em lei da reencarnação, sem antes compreendermos como se dá, segundo a heliografia do planeta Terra, a evolução das consciências, seja encarnadas em corpos físicos, seja desde uma perspectiva etérea e multidimensional. Então, é importante compreender que, do ponto de vista evolutivo, nós temos várias plataformas conscienciais habitadas por distintas formas de consciência, que chamamos a primeira densidade, a segunda densidade, a terceira densidade, né? Que para abreviar usamos 1D, 2D, 3D, até 4D, onde todos esses níveis de consciência coexistem em um nível de vibração que não é material, que é sutil. E é o que as religiões têm como céu ou como inferno, entre outros conceitos de mundo etéreo, que a nossa consciência habita ou por vezes pertence, independente da existência, da propriedade de um corpo físico encarnado na realidade linear. Então esse conceito da primeira, segunda e terceira densidade é muito importante compreender como plataformas de evolução da consciência. Então as consciências de primeira densidade são consciências que podem ser consideradas assexuadas, justamente porque elas estão representadas por água, terra, cristais, fogo, ar. Então o processo de evolução desse nível de consciência 1D ou primeira densidade, ele se dá de forma assexuada, Logo você tem 2D ou segunda densidade, que representa justamente níveis de consciências fáunicas, tanto quanto florais. E esse nível de consciência ele passa por um processo evolutivo que é tanto homo quanto bissexual, caminhando para o nível heterossexual, que é o que acontece na plataforma evolutiva consciencial 3D, que é a consciência humana propriamente dita, onde a evolução deve acontecer através da heterossexualidade, que é o que, tanto na plataforma 3D e 2D, permite a procriação, a perpetuação da espécie, seja humana, seja animal. Porém, isso nem sempre foi assim, No passado do nosso planeta, e desde o ponto de vista da evolução consciencial, você tem consciências humanas que evoluíram de um nível de consciência subhumana, seja floral, seja fáunica, mas você também tem consciências humanas encarnadas em 3D que possuem consciência divina, e é por isso que agora a gente vai falar um pouco justamente sobre as origens da consciência humana, dessas duas perspectivas, Então existem consciências humanas que estão evoluindo de 1D para 2D, Ou seja, de uma evolução assexuada para uma evolução homossexual, bissexual até chegar em heterossexual. Porém existem consciências de uma plataforma superior que encarnam em corpos físicos na Terra por distintos motivos, como é o meu caso. E é importante compreender isso, que existem duas origens para a consciência humana no planeta Terra. Uma origem é fáunica, é animalizada psiquicamente e evolui para o nível humano através de uma evolução moral, através do abandono de práticas como o canibalismo, como a caça, entre outras coisas. E agora sim, do ponto de vista das origens da consciência humana divina, toda consciência humana ela
nasce andrógena, né? Passou por um processo de queda dimensional que fez dela hermafrodita, e nessa fase da nossa consciência, tanto a nível físico quanto a nível etéreo, o hermafroditismo ele reproduzia através de partenogênese, né, que é reprodução própria, sem a necessidade do sexo oposto. E isso foi perdido do hermafroditismo para a plataforma evolutiva feminina, e uma vez perdido, as mulheres passaram a precisar dos homens para procriar no planeta Terra. Então tem que ver as coisas desde o ponto de vista da reencarnação e multidimensionalidade. Por quê? Porque nós que estamos encarnados num corpo físico, na realidade material, vemos as coisas desde a perspectiva da linearidade, né? E desde a perspectiva da linearidade, toda consciência feminina busca a consciência masculina, seja para procriar, seja para se inspirar, mas o mundo patriarcal é isso, né? As mulheres, ou seja, o patriarcado foi dizimado, acabou completamente, o patriarcado construiu o mundo que existe hoje, e hoje as mulheres lutam para participar desse mundo, para herdar esse mundo, em certos casos mais radicais, até para tomar de assalto, né? E por que isso acontece? Porque é da natureza feminina. O próximo passo evolutivo dela principalmente do ponto de vista reencarnatório, linear, é a consciência masculina, né? Então a mulher precisa do homem, seja para procriar, seja para evoluir, porque o futuro da realidade feminina é a realidade masculina, porque dessa forma a gente recupera a androgenia que foi perdida e transformada em hermafroditismo, que é algo selvagem, que é algo que teve que ser reformado, né? E por isso que e por isso que o mundo é binário, ainda que existam uma série de movimentos e pessoas que tentem autoafirmar-se através do não binarismo. Então, quer dizer, da perspectiva linear, toda consciência feminina busca a consciência masculina por distintas finalidades, e toda consciência masculina busca a divindade, né? E através desse conhecimento que a divindade proporcionou aos homens, nós temos a agronomia, nós temos a engenharia, nós temos o pastoreio, nós temos a tecnologia, né? É disso que tratam os Anunnakis, é disso que tratam a influência dos deuses, as raças híbridas, né? E todo aquele tema que o nosso blog já trata há bastante tempo. Então esse é o ponto de vista da linearidade, né? Então lembrem disso, toda consciência feminina busca ser ou ter a consciência masculina, e toda consciência masculina busca ser ou ter a consciência divina. E é por isso que quando o masculino e o feminino se encontram, essa consciência divina se materializa através da procriação. E essa divindade, essa pureza, essa inocência dura do 0 até os 7 anos, que é quando tanto os pais como a sociedade começam a corromper a criança, de maneira que a moleira também fecha, e isso encerra o contato com a multidimensionalidade, com o eterno, com o amor infinito que a infância representa, e cria, né, os domínios da linearidade e da dualidade ao qual nós, desde uma perspectiva física principalmente, somos prisioneiros. Porém, olha só que interessante, do ponto de vista da multidimensionalidade, as coisas não são dessa forma. Por quê? Porque se, do ponto de vista da linearidade, toda consciência feminina busca a masculina e toda consciência masculina busca a consciência divina, do ponto de vista da multidimensionalidade e da lei da reencarnação, existem consciências femininas habitando corpos físicos masculinos, por distintos motivos que dizem respeito à programação existencial e lei do karma, da mesma forma que também existem consciências masculinas habitando corpos femininos, e nesse ponto do cinturão fotônico da realidade que a gente habita, mais ainda. E isso cria, obviamente, uma confusão, tanto do ponto de vista mental como do ponto de vista espiritual. E é aí que surge isso que nós lemos na realidade 3D como homossexualidade e transexualidade, né? Que nada mais é do que a não aceitação / rejeição do sexo oposto, do próprio corpo físico e, por fim, da própria sexualidade. E existem consciências que são assim mesmo, né? Quem crê em Deus, quem acredita em algo maior, em uma inteligência superior, em algo divino, aceita, né,
a própria programação existencial, o próprio corpo físico, a própria sexualidade. Então, assim, é curioso que do ponto de vista reencarnatório é como se essas pessoas partissem para a próxima encarnação sem ler o manual de instrução daquilo que vai ser a próxima vida dela, o corpo físico que ela vai ter, quais são as tendências que ela vai ter que trabalhar, entre outras coisas, que faz parte da evolução, tanto de um ponto de vista reencarnacionista, como também de um ponto de vista espiritual. E claro, é importante compreender por que isso acontece. E basicamente isso acontece porque do ponto de vista da reencarnação, nós estamos aqui para resolver problemas relacionados com traumas, com baixa resistência à frustração, paranoia e também o que é pior, né, que é o processo de assédio e obsessão. Por quê? Porque tudo aquilo que você crê, tudo aquilo que você deseja, você atrai. Então uma pessoa que se deixa guiar pelo seu instinto sexual, sem entrar em contato com as próprias emoções e compreender a programação existencial e o que está fazendo aqui, essa pessoa vai, né, ou seja, você está criando uma mentira e sustentando essa mentira. Isso atrai entidades que vibram em mentira e que se alimentam de mentira e que acabam criando moradas nas nossas auras, entre outros processos que, através da leitura dos registros akáshicos, entre outras técnicas terapêuticas, nós encontramos bastante. E acho importante divulgar esse tipo de informação justamente porque algumas pessoas me mal interpretam ou às vezes até me caluniam, né? Seja como machista, seja como homofóbico, por vezes também racista. E na verdade não é nada disso, não me sinto nenhuma dessas coisas. E dou uma explicação justamente por quê? Porque à medida em que a nossa consciência expande, nós começamos a adentrar em contato com espectros do nosso íntimo, do nosso DNA, dos nossos ancestrais, da nossa evolução, seja em um nível atual, seja em um nível ancestral, né? Que por vezes são bastante difíceis de aceitar, de engolir, e as pessoas ficam ofendidas com aquilo que a nossa medicina ajuda elas a encontrar dentro de si mesmo e que inevitavelmente vai fazer com que o tema da sexualidade seja trabalhado com consciência emocional e com consciência espiritual, justamente porque hoje, se nós temos uma geração de pessoas que aceita uma farsa e usa máscaras obrigatórias, né? Inclusive impõe através de multas e inclusive coloca essas máscaras em criança, o que de uma certa forma é abuso, né? Tudo isso vai afetar as próximas 5, 6 gerações de pessoas, de maneira que todo o processo evolutivo, seja desde uma perspectiva sexual, emocional ou espiritual, vai se encontrar comprometido. E é muito triste ser testemunha, né, do que esses que, em teoria, até um ano atrás eram professores e ensinavam as crianças, agora vão estar realizando um verdadeiro processo de lobotomia, mentira e lavagem cerebral para convencerem essas crianças a viverem uma sociedade com distanciamento obrigatório, com máscaras obrigatórias, entre outras coisas que claramente, do ponto de vista kármico, do ponto de vista das leis universais, né, vai dar motivo para que essas crianças no futuro ou seja, vai dar razão para que essas crianças no futuro tenham um motivo, né, para fuzilar, seja da maneira que for, seja de forma literal, seja de forma metafórica, né, mas para fuzilar tanto as pessoas da própria família, os próprios ancestrais, como professores, né, médicos e outras pessoas, né, policiais e entre outros profissionais que dizem cuidar e proteger da sociedade e que hoje são parte, né, num surto epidêmico, seja de burrice, seja de estupidez, seja de homossexualidade, seja de narcisismo, que faz com que pessoas sejam obrigadas a ficar confinadas do dia para a noite e obedecerem leis mentirosas, fictícias, esdrúxulas, né, como se o vírus fosse algo assim que tivesse o poder de mudar as nossas vidas para pior como uma forma de obrigação, e tá na cara que não é bem assim. E hoje, graças a Deus, existe um número grande de pessoas encarnadas no nosso planeta que é capaz, né, de separar o joio do trigo, de compreender as estruturas,
de toda essa farsa, como ela se desenvolve. Ainda que a grande maioria de pessoas seja refém do medo, da ignorância, da desinformação, da perversidade, da burrice, do sadismo, né? E muita gente está feliz da vida pelas máscaras obrigatórias agora serem impostas com a desculpa de salvar vidas e proteger vidas, quando na verdade é uma forma de homossexualização, de estupidificação e imbecilização das pessoas, justamente para que elas sejam eternas cúmplices, né? Consumidoras, ignorantes e retardadas. Então esse é um momento muito difícil e bom, perdão pelo desabafo, espero que vocês tenham gostado da nossa videopalestra desse sábado, dia 19 de setembro de 2020, sobre homossexualidade e lei da reencarnação. E não deixem de prestigiar e participar da nossa transmissão ao vivo amanhã, domingo, às 15 horas do Brasil e 8 horas da noite aqui em Barcelona, para participar do nosso trabalho de jornalismo antimatrixiano, onde através do meu trabalho como conectora temporal e da anemosia quântica, fazemos uma releitura e comentários desde uma perspectiva metafísica e akáshica a respeito de grandes notícias que saem na imprensa matrixiana e que por vezes têm a missão de lavar o nosso cérebro, de nos fazer pessoas mais frágeis, desinformadas, iludidas e mais estúpidas. Não esqueçam então de participar da nossa live amanhã, domingo, às 15 horas do Brasil. Um grande abraço a todos, muito obrigado e até a nossa próxima videopalestra.